Shalom, shalom, Ahin Hayot, Laratov, boa noite a todos. Que o nosso Criador do Universo, Yahweh, o nosso soberano Mariá, nos abençoe, no nome do Mashiach Yahushua, para que a gente venha continuar a cada dia aprender a vontade do nosso Criador. Eu fiz recentemente alguns vídeos, uma série sobre os nazarenos. Então eu estou passando esse curso para as pessoas do discipulado e eu abri esse discipulado para as pessoas. Então, normalmente, se você não começar lá atrás em Gênesis, até Deuteronômio, primeiro ano, você vai só ter uma meia compreensão ou quase meia compreensão das Escrituras. E você não vai conseguir encaixar e montar esse quebra-cabeça. Então, eu aconselho que vocês que estão entrando e tendo esse privilégio de aprender como eu aprendi numa escola de um nazareno, sobre o verdadeiro evangelho ou Bessorá, que é boas novas, que nós já aprendemos num vídeo que eu já fiz também, que Bessorá é a Torá numa visão renovada e não numa visão humanizada, né, sobre religião. Então, se você for aprender essa Bessorá, esse evangelho, você vai ter que se enquadrar com ele. Então, eu tenho visto pessoas há muito tempo, sempre me questionam, né, que a gente, muitas vezes, nós pecamos, entre aspas, em só ensinar a palavra. Se você for ver em um dos requisitos dos nazarenos, um dos requisitos que os líderes nazarenos tinham, era de um ensino da palavra. Então, um tem um ensino da palavra, outro tem um dom específico, outro tem um dom para louvar a Yahweh, outro tem um dom de expulsar demônios, outro tem um dom de falar idiomas, de fazer maravilhas. Enfim, existe dons de cura, dons de interpretação de idiomas, e não é só a gente ficar vendo vídeo ou fazendo discipulado e estudando. Eu até conversei hoje com um irmão discipulado e ele me fez uma pergunta. Teve uma mulher que entrou em contato com ele em Santa Catarina e contou um pouco da história dela, uma história muito conturbada. Eu não vou citar nome, nem vou falar o que aconteceu com ela, mas eu vou tentar ajudar de uma forma mais focada no ensino prático, não na leitura, tá? Então, muitas vezes, a gente não conhece a escola dos nazarenos, os apóstolos, e a gente fica só tentando ensinar o que eles ensinavam. Tipo assim, um ensino, nada real. Então você pensa que os nazarenos não tinham uma congregação? Eles tinham. Você pensa que não havia doentes, enfermos, endemoniados, pessoas que tinham espíritos de enganação, pessoas enfermas, pessoas que o Criador falava através de uma profecia, de uma visão? Tinha tudo isso. Ninguém só ficava lendo e mostrando contradição das Escrituras, mostrando versos adulterados, ensinando a Torá, porque eles, quando foram ensinados pelo próprio Messias, eles passaram 3 anos testificando o que o Mashiach estava fazendo. E eles, como já tinham conhecimento da Torá, era diferente de quem não conhecia. Então, o que o Mashiach disse para eles? Olha, vocês têm que ir no mundo inteiro fazer discípulos de todas as nações. As nações é onde estavam os efraimitas, que preservaram muito pouco da Torá, dos ensinos. Estavam misturados, eles estavam seguindo ensinos misturados. O que eles tinham que fazer? Você acha que eles chegavam lá e eles só pregavam, sentavam, vamos fazer um estudo aqui, igual hoje a gente vê, eu quero ver um estudo tal, digito um estudo tal, quero ver um assunto tal, compro um livro sobre o assunto. Não. O nazareno,
ele foi colocado para manifestar o poder de Yahweh, independente de estudo. Então, se a pessoa estava enferma, não adianta você ensinar a Torá para ela. A pessoa tinha, se ela tivesse o chamado daquele dom, de orar por aquela pessoa e aquela pessoa ser curada. E aquela pessoa ser liberta de uma profecia para ser falada a nível profundo, né, de revelação que só ela sabia, interpretação de idiomas, porque onde eles iam nas nações, não se falava mais o hebraico fluente. Então eles falavam a língua daquela nação. Então eles eram tomados pelo Ruach, que falavam no idioma daquelas pessoas. E tinha alguém que traduzia aquele idioma. E tinha pessoas que tinham dom de maravilhas. Lembra quando Moisés, fez tudo aquilo através do braço de Yahweh, que é o Mashiach, que é o nosso Criador, que estava agindo através de Moisés, aquelas maravilhas, há coisas que são dons de maravilhas. Então hoje, o que nós estamos vendo é o seguinte, a gente está vendo um povo mecanizado só em ler. Então, por exemplo, se a pessoa está com um problema, a gente não pode só ler para ela. Agora, se ela não conhece as escrituras, eu não estou dizendo que você não vai ler e mostrar para ela por que há isso. Mas existem coisas que, quando nós estamos focados e aplainados nesse caminho, a gente precisa crescer no favor de Yahweh e no conhecimento da palavra antes e depois buscar os dons com zelo. Então não adianta você dizer que é um nazareno, ou eu dizer que é um nazareno, e se de repente tem algum problema a nível espiritual, de algum dom que é necessário Yahweh utilizar através de mim ou de qualquer pessoa, que a gente tem que pôr em prática. Porque senão não vai haver libertação. Você vê que o Mashiach, quando ele veio, ele não ensinou ninguém só. Ele ensinou, ele curava, ele fazia maravilhas, ele multiplicava pães, ele revelava a vida das pessoas, ele ensinava a Torá também. Mas era num contexto todo. Então hoje a gente não pode ficar só aqui atrás de estudo. Eu queria aquele estudo. Irmão, se você não põe em prática e viver como Netzarim, como eles viviam, de ter poder de discernir os espíritos, que isso é o mais difícil, de poder expulsar demônios, poder de curar enfermos, poder de fazer maravilhas, de falar idiomas e traduzir idiomas, de ter profecia, de interpretação de sonhos. Aí você fala, peraí, isso aí é mais complicado, Jacob. Lógico, o Yahussef. É lógico que é complicado, irmãos. Porque isso vem do dom de Yahweh. Mas será que é só lendo que eu vou adquirir? Se eu ficar a vida inteira só lendo, eu vou adquirir esse poder? Não. Você vê várias passagens das escrituras que está escrito que o Mashiach diz que há certos shadim, demônios, que só saem com jejum e oração. Tefilá, oração. E será que a nossa reunião a gente tem tempo só para orar? Para buscar uma comunhão com o Criador, buscar um dom, um poder dele, é isso que está escasso. E é isso que nós estamos também restaurando. Porque hoje você vê em Efraim um engano maligno. Os caras falam assim, vem aqui que eu vou curar você de câncer, vou ressuscitar você, o mudo vai falar, o cego vai ver. Isso tudo muitas vezes é mentira. E muitas vezes existem pessoas que vão dizer assim, em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei em línguas, em teu nome fiz maravilhas. E aí Yahushua, ele vai dizer assim, então ele lhes dirá abertamente, ele não vai rodear. Ele vai falar assim, nunca vos conheci, eu não conheço vocês. Por quê? O cara fazia maravilha no nome dele, expulsava demônio, falava idioma, fazia um monte de coisa. Como que isso é possível? E o Mashiach próprio, ele mesmo diz assim, eu não conheço vocês. Aí ele fala assim, saiam daqui ou apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a anomia no grego. No hebraico, violação à Torá. Então, apartai-vos de mim, vocês que violam a Torá. Você vê que
os sinais têm a ver com a dependência da Torá. Por isso que a gente não só ensina a Torá, mas a gente tem que buscar uma vida de comunhão com o nosso Criador, de oração, para a gente não ser enganado. Quantas vezes a gente é enganado? Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente não consulta o Criador? E a gente faz por instinto. Eu acredito que ele é uma pessoa maravilhosa, que ela é uma pessoa maravilhosa, eu acredito que eu estou fazendo certo, eu acredito que eu estou falando certo. Aí você passa anos e você vai ver, puxa, eu só fiz burrada. Ele não buscou o poder de Yahweh junto com a Torá. Então, por que há um discipulado? Um discipulado, ele existe para moldar você, para conhecer a Torá, e aí o Yahweh nos dá o poder dele através do nome do Mashiach, que ele nos deu a autoridade do Ruach HaKodesh, do sopro de Yahweh, que você conhece como Espírito Santo, para nos dar sinais. E então eu pergunto para você hoje, qualquer pessoa que chega numa reunião é só para estudar? Está errado. Existe ali um momento para se orar pelas pessoas, para buscar o dom de Yahweh. Nós vamos ver em Coríntios como que era uma congregação, que as pessoas estão escondendo isso, achando que não tem mais uma congregação. Tinha pessoas que falavam idiomas, curavam, profetizavam, cantavam, ensinavam a Torá, tudo junto numa congregação israelita, num ambiente israelita. Ninguém ali ficava só fazendo vídeo, ou ficava só cantando, ou ficava só lendo. Havia manifestação do poder de Yahweh. Se nós que nos identificamos e nos rotulamos como Netzarim nazarenos, não tivermos o poder de Yahushua e do Ruach, olha, que é a grande dificuldade hoje em dia. Nós vamos só ficar lendo e relendo, discutindo, brigando, dividindo, e não vai dar em nada. Por quê? Porque não há a manifestação do Ruach de Yahweh. Por que as pessoas não são curadas? Por que as pessoas não são libertas? Por que as pessoas não têm revelação? Por que as pessoas não têm uma ação de maravilha, um dom de maravilha? Eu não disse que a Torá não é importante. O próprio Mashiach falou, se você faz milagres e não tem Torá, apartai-vos de mim, vós que violam a Torá. Ele não está falando para quem não era israelita. Eles estavam falando para pessoas que se diziam israelitas, que conheciam a Torá, mas não praticavam e usavam o poder do Criador dos dons sem ter Torá. Aí você lembra do cristianismo? Muitas vezes, lógico, muitas vezes, essas manifestações do cristianismo é tudo emocionalismo. Outras é perigosa, outras é obscura, e algumas são verdadeiras. Nem tudo que você viveu dentro do mundo de Efraim era que o inimigo te enganou ali. Esse é o ensino hoje que as pessoas estão falando para que você menospreze os efraimitas. E Yahweh tem cuidado dos efraimitas, e Yahweh tem cuidado dos yahuditas, dos judeus e gentios, das 10 tribos. Não pense você que tudo que está acontecendo. Eu vi uma reportagem de um pessoal que ganhou uma ilha toda lá de bruxaria na África, pregando o evangelho, ainda que é Zafenat Paner de Jesus, está salvando as pessoas lá, levando a Bíblia para elas. E aos poucos, quem sabe pessoas ali dentro, ou as pessoas que estão ali, vão estar conhecendo a Torá, as suas origens israelitas. Por exemplo, eu vi um vídeo que eu não gosto muito de estar vendo, que a gente está recebendo aqui pessoas aqui na nossa congregação, aqui em casa, pessoas que foram de igrejas, né? E pessoas que vieram sobre indicação de muitos dos canais que estão falando, ensinando pela internet. E as pessoas estão vindo conhecer pessoalmente, estão tirando suas conclusões. Então eu nunca falo assim, o que você acha, Youssef? Não, pergunta para quem está vindo aqui. Entendeu? Se está valendo a pena. Pergunta para quem está fazendo discipulado de verdade, se está valendo a pena esse aprendizado. Não adianta eu ficar me exaltando aqui, dizendo que, olha, que isso aqui é maravilhoso. Você tem que ver fruto. E o fruto das pessoas que estão fazendo discipulado, nós já estamos começando a ver. Então teve uma pessoa que está vindo aqui, que foi de uma certa igreja,
inclusive essa certa igreja está sendo expulsa da África, porque ela está incentivando as pessoas, além de roubar o dinheiro delas, está incentivando as pessoas a fazerem vasectomia aos homens. E essa igreja, que está lá há muitos e muitos anos, ela arranca o couro das pessoas, né? E ela só tem líderes brasileiros. E aí os angolanos, que falam português, agora, depois de 20 anos, fizeram um abaixo-assinado, juntaram todos os pastores e bispos deles lá, para expulsar aquela igreja daquele país. Eles vão continuar com o mesmo nome dela, mas quem vai tomar conta são os angolanos. E o que eles disseram para mim foi o seguinte, no vídeo que eles disseram, não para mim, mas no vídeo, olha, eles estão aqui querendo tirar um costume nosso, de que a gente tem filhos, 10, 15, 20 filhos, a gente é normal a gente ter a multiplicação de filhos. Isso a gente tá na cultura do africano. E esses caras estão fazendo a gente fazer vasectomia exatamente para, igual a igreja católica, não ter o quê? Não ter dinheiro, não ter herança, entendeu? Que a igreja universal está fazendo isso lá, isso está no vídeo dos próprios pastores lá da Universal. Achei um vídeo hoje do cara lá da Angola, porque ninguém está falando disso daqui. Então essas pessoas estão violando as escrituras. Quando ele descobriu que não só a vasectomia, mas milhões de coisas que aquelas pessoas estão fazendo e se aproveitando dos coitados ali, pegando a grana deles, e diz que eles não podiam nem usar o banheiro para tomar banho lá no lugar, eles tinham que comer na casa deles, que não podiam nem comer o que os pastores brasileiros comiam. Vê a reportagem, depois eu vou até ver essa reportagem que eu vi no YouTube, eu não sei se eu consigo colocar aqui, se eu conseguir eu coloco para vocês, tá? Que tem gente que não tem YouTube, mas eu vou ver como é que pega o link do vídeo. Tá? É um pau que está acontecendo lá da Universal, que o governo da Angola está expulsando a igreja dali. Entendeu? Então por quê? Porque está violando a Torá. Então a pergunta que eu faço para você hoje, para que você entenda: será que o templo pode ser contaminado? Mesmo você conhecendo as escrituras, mesmo você estudando, mesmo você se dizendo nazareno, ou um restaurador da fé israelita, será que você pode estar com seu templo contaminado? Será que é possível você estar passando por um problema de uma maldição, de uma como é que eu posso explicar? Não possessão maligna, mas de influência maligna na sua vida? Será que é possível isso? Então, hoje eu estou vendo várias pessoas ensinando ensinos de grupos A, B e C, de pessoas que estão falando sobre demônios, mundo espiritual, coisas profundas. Será que isso está certo? Será que bate com Torá? Será que essas pessoas que estão fazendo milagres em nome de Yahushua ou de Jesus, seja lá o que for, porque o Mashiach falou, muitos me dirão naquele dia, em teu nome fiz maravilhas, expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo, eu nunca vos conheci, por quê? Vocês violaram, vocês que transgridem a Torá. Será que esses ministérios dessas pessoas que ficam fazendo milagres, prodígios, maravilhas, será que isso está acompanhado com a Torá? Será que isso pode haver um dedo ali do engano? Será que os israelitas, tira esse povo que não conhece nada, mas será que você que está me vendo aqui agora, estudando as escrituras, tentando restaurar sua casa, sua família, será que você não pode estar com uma influência maligna? Eu nem falo possessão, porque você vai ver que possessão é caso extremo, entendeu? Possessão é de quem não conhece nada. E eu vou mostrar para você, num estudo do meu instrutor, né, um estudo dos nazarenos, que é possível você estar sob influência maligna. E o que você vai fazer? Entendeu? Porque a gente só estuda, só lê, só faz isso, mas na hora de manifestar o poder do Criador ali, cadê o poder? Cadê as coisas do nosso meio? Cadê aqueles sinais que acompanham a gente? Então você vai aprender hoje como lidar com isso e o que você vai entender sobre o templo, tá? E lembre-se, nessa foto que eu coloquei aqui, o Mashiach entrou lá num lugar do templo e ele expulsou todo mundo. Então esse lugar estava contaminado. Então tinha pessoas ali pensando que estavam fazendo um trabalho para o Criador Yahuwah, mas na verdade estavam enganando ele. E o Mashiach disse ali que a casa do Pai não era feito para enganar as pessoas.
Será que você, dentro do seu templo, você está enganando as pessoas? Ou você está enganada? Você está tendo ensinos aí de A, B ou C de pessoas que não conhecem Torá? E você está misturando as escrituras com ensinos que você nunca ouviu falar? Uma mistura louca? Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar muito cuidado. Então você vai ver esse estudo aqui hoje e eu espero que ele ajude-nos, não só a você, mas a todos nós, a ter discernimento e visão espiritual. Eu já vou repetir, o Nazareno não é um cara que fica só fazendo vídeo ou fazendo estudo. Ele manifesta o poder de Yahweh, tanto na palavra, quanto nos dons, quanto em tudo quanto tudo o que ele vive. Yahweh dá dons aos homens, ok? Então vamos lá. Preste bem atenção nesse estudo. Agora eu vou aumentar um pouquinho para que você possa ver, tá? Mais um pouquinho. Assim, tá bom. Começamos esse estudo por 1 Coríntios 6, 19 a 20. Preste atenção. Ou você não sabe que o seu corpo é o templo do Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, como você conhece, é o sopro de ar, que habita em você? Olha só. Aquele que você recebeu de Aloha, que é o Criador Elohim, né? No caso aqui em aramaico, e não é seu, porque você foi comprado por um valor. Portanto, exalte ao Criador Aloha em seu corpo e espírito, que são de Aloha, o seu corpo e o seu espírito. Então veja bem, o corpo hoje, sem o templo, ele é o lugar que era feito todos os sacrifícios. Então, quando você quer saber sobre a sua vida, você tem que conhecer o templo. Tudo que tinha no templo, como se trabalhava no templo. Por isso que não há culto, há serviço. Israelita não faz culto, ele presta um serviço a Yahweh, como no templo, ou no templo de Salomão, ou no tabernáculo, ele prestava um serviço para Yahweh. Ele não fazia um culto de convencer pessoas, eles trabalhavam para Yahweh. Existiam 3 partes no templo. Então, se eu sou o corpo e o templo do Ruach HaKodesh, que é aquele mesmo templo que Yahweh habitava, então eu também tenho 3 partes. Então, isso que você está vendo aqui, você, o seu corpo, existe 3 partes. Como é que você vai entender o seu corpo? Você tem que conhecer o templo. E para você conhecer o templo, você tem que estudar a Torá. Senão você não vai conhecer como que se trabalha ali no átrio, no lugar puro e no puríssimo. Como você conhece como átrio, santo e santíssimo. Se você não sabe discernir isso, como que você vai entender sobre o poder de Yahweh? E você vai manifestar o poder de Yahweh? Você já viu claramente que sacerdotes ofereciam animais doentes. Você via que eles enganavam e julgavam as pessoas a troca de dinheiro. Você via que eles não mais estavam cuidando do templo de forma pura. Você vê que Nadav e Avihu, né, os filhos de Aharon, ofereceram fogo estranho. Você via que entrava o sumo sacerdote lá no Kadosh Kadoshim, ou no Puríssimo, que é o Santo dos Santos, entrava amarrado, porque se ele suasse, que nem aqui agora, hoje eu estou suado aqui, porque está quente hoje, mas quando diz lá que ele não podia suar, e você vê a roupa dele, era uma roupa pesada, como que o cara não ia suar ali dentro? E no deserto? Mas quando você diz assim, ó, o cara tá suando frio, não é um suor de calor, que nem agora aqui. Não tem aquele cara que tá fazendo coisa errada e ele soa frio. Tem alguém aqui que fez isso errado, ele já engole seco e desce o suor, ele fica num estado de apreensão tão grande que ele sua. Então, se o sumo sacerdote entrasse ali, e ele sabia como que estava o povo, como que estava o sacerdote, porque ele era chefe do sacerdote, conhecia todo o povo, e sabia que naquele ano que estava entrando ali, Yom HaKippurim, no dia das expiações, que ele entrava uma vez por ano só ali, se ele soubesse que ele não fez o certo, que os sacerdotes não fizeram, que o povo estava um caos, e Yahweh não vinha ali no terceiro lugar, que era o Puríssimo, e ele morria.
ele saía de lá puxado. E quando Yahweh perdoava a nação e perdoava e recebia aquele oferenda, ele tremia quando Yahweh vinha ali com seu poderio, sua kavod, e vinha aquela luz em cima do templo, e era a presença de Yahweh ali dentro, entre a arca, e ele tremia, porque você treme na presença de Yahweh. Ele tinha sininhos na túnica dele, e esses sininhos tocavam, os sacerdotes lá de fora ouviam, e já tocavam um shofar, e todos os líderes das 12 tribos tocavam shofar, e falavam assim: Yahweh nos perdoou. Agora, quando não havia nada, e o sacerdote saía dali amarrado, é porque eles estavam perdidos. E aí você podia esperar que os inimigos iam acabar com eles. Então, o seu corpo, se você quer entender sobre o seu corpo, a sua vida, você tem que estudar sobre o templo e o tabernáculo ou o templo de Salomão. E aí as pessoas não sabem nem a diferença de corpo, de alma, ou de ser, ou do espírito. Ninguém sabe isso. E segue muitas vezes definições da igreja. E não sabe nem discernir o que é um, o que é outro. Eu vou mostrar para você que está me vindo hoje, está me ouvindo e vendo hoje, o seu corpo é como se fosse o templo. Então você precisa saber como trabalhar nele, como se trabalha no átrio, como se trabalha no lugar puro e como se trabalha no puríssimo. Se você não saber isso, você pode estar querendo até expulsar demônios, fazendo maravilhas, está violando a Torá. Ok? Então vou ler de novo. Ou você não sabe que seu corpo é o templo do Ruach HaKodesh, do Espírito separado, que habita em você, aquele que você recebeu do Criador? E não é seu, viu? Porque você foi comprado por um valor, quer dizer, você pagou... ele pagou um preço para resgatar você. E as pessoas ensinam assim hoje: a salvação é de graça. De graça. E a Yahushua pagou um preço. Se você estudar a Torá, no curso de discipulado que eu faço de Gênesis a Deuteronômio, você vai ver lá que todo homem ele tinha que pagar um preço pela sua vida, que a vida dele tinha um preço. E ele tinha que pagar, acho que se eu não me engano, não sei quantas moedas de prata pela vida dele. Era tipo assim, ó, a minha vida vale 20 reais, era um exemplo, de prata. E ele tinha que oferecer aquela oferenda pela vida dele que valia 20 reais, ou 20 moedas de prata. E aí, você imagina Yahushua pagando 20 moedas de prata para mim, para você e para milhares de pessoas que já existiram. Você acha que foi barato? Ele pagou por você o que você teria que pagar e não pagou. Então você foi comprado por um valor, ó, porquanto exalte o Criador em seu corpo. Por quê? Você tem que entender o que é o tabernáculo, que é igual ao corpo. E espírito. Peraí, aqui fala corpo e espírito. Ruach. Né? Vou pôr aqui Ruach para você entender, porque espírito é uma palavra muito, muito terrível para traduzir, porque até no espiritismo fala sobre receber espíritos. E Ruach é sopro. Se eu for colocar sopro aqui, as pessoas não vão entender. Então eu tenho que colocar espírito para você entender. Mas quando você começar a aprender hebraico, você vai retirando essas palavras, tá? Então, portanto, exalte o Criador Aloha em seu corpo e em seu sopro, um ruach. Então você dentro aí de você tem um lugar dentro do seu corpo que fica o ruach, o sopro de Yahweh. Aí você vai falar assim, aonde que foi dado o sopro de Yahweh? Quando Adão estava lá no Gan Eden, Yahweh estava fazendo Adam, ele fez ele do barro, formou o corpo dele e soprou na onde? Aqui, ó, nas narinas, Nefesh, Haim, ou fôlego de vida, e ele se tornou um ser vivo. E esse ser vivo é quando ele soprou o sopro da vida. E nunca se esqueça que a vida está no sangue. Então, o primeiro sangue que entrou em Adão foi pelo sopro de Yahweh. Por isso que quando Adão morreu, através do pecado dele e de sua esposa, ele morreu, quer dizer, a vida de Yahweh que foi soprada no nariz dele, aquele corpo de luz, que não era esse corpo carnal aqui, foi transformado em um corpo carnal. E ele estava, a partir daquele dia, com os dias contados, ele morreria, não seria mais um ser perpétuo.
Então você precisa entender o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. E você só vai entender isso você aprendendo sobre o tabernáculo. É um assunto muito extenso, eu vou tentar resumir nesse estudo do meu instrutor, e aos pouquinhos você vai estudando a Torá. Se você não estudar a Torá e buscar o poder de Yahweh, o discernimento dos espíritos, para saber se eu estou te ensinando certo ou não, se eu estou te enganando, se eu sou mais um aqui que quer fazer alguma coisa fora dos princípios verdadeiros de Yahweh, você vai ser enganado. Então você precisa ter discernimento do Ruach, para saber se tudo que estão ensinando e manifestando por aí é verdade. Porque muitos me dirão daquele dia, eu fiz tudo isso e vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam a violação à Torá. Quer dizer, adianta ficar curando aí, comprando livro de não sei o que, para entender sobre espiritismo, sobre não sei o que lá, e vendo coisas terríveis, vendo... eu já passei por coisas, irmão, estou falando que eu passei, tá? Quando a gente vivia no meio de Efraimita, esse meio espiritual para eles era uma interrogação. Então eles não sabiam quando era o Criador, quando não era, se era língua estranha, se não era. Eles tinham dúvida de tudo. Os profetas, todo mundo tinha dúvida ali, porque ninguém sabia se aquilo era verdade ou não. Pouco, muito pouco que nós tirávamos do Criador. Mas mais de 90% era emocionalismo e enganação. Entendeu? Por quê? Porque eles praticavam o quê? A violação à Torá. A anomia. Então não adianta fazer sinais e maravilhas. Nem no nome de Yahushua, ou seja, nome que for. Porque ele vai falar assim, apartai-vos de mim, vocês que praticam a violação à Torá. Então, você que está começando agora, você tem que conhecer primeiro a Torá. E aí, nesse conhecer a Torá, você vai conhecendo você, o templo, as 3 partes do tabernáculo, que você é esse tabernáculo. E aí você vai buscando a intimidade com o Criador, até que ele case com você e derrame o seu espírito, o seu Ruach HaKodesh, o sopro de água sobre você, para você nascer de novo. Que nós temos que buscar isso. Porque nós temos, sim, passagens que diz se nós extinguirmos o Ruach, nós não temos mais discernimento de água. É possível você jogar um balde de água fria no Ruach e apagar aquilo em você e você não ter mais ter o fogo de água dentro de você, e aí você está vazio e as portas estarão abertas. E quando você abre uma porta para a sua vida, quem vai entrar ali? Influências malignas, maldições hereditárias. E aí você precisa, urgente, não extinguir o Ruach, o sopro que habita em você. Mas se ninguém sabe nem o que é o Ruach, o Espírito do Criador, as pessoas não sabem o que é isso, ficam simulando isso. Você imagina o quão difícil hoje é você conhecer o Kadosh. Por isso que é Ruach HaKodesh, é o Ruach da pureza, da separação. Ruach, o sopro separadíssimo. Quer dizer, ele não pode habitar em meio ao pecado, ok? Então, comece nesse pensamento. Você é o templo. Você faz parte do átrio, do lugar puro e do puríssimo, ou átrio, santo e santíssimo. Então, o seu corpo e o seu espírito, você tem que exaltar ao Criador no seu corpo e no seu espírito, que são do Criador. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Vamos para a mensagem. Deixa eu dar um enter aqui e vamos começar aqui agora esse estudo profundo. Talvez eu faça ele em 2 partes, tá? Para não ficar muito massivo. A mensagem. Definir o templo é necessário para entender como ele pode ser contaminado e protegido. Se você não definir, entender o templo, você não vai saber como o templo seu é contaminado, o seu corpo, e como ele pode ser protegido. Então você precisa conhecer o templo, definir ele, entender ele. O templo no qual Yahweh vive na terra hoje é o corpo de um crente nascido de novo. Presta atenção. De um crente que crê que nasceu de novo. Um israelita enxertado ou um estrangeiro enxertado, um judeu enxertado na oliveira, que ele nasce de novo, quer dizer, ele já teve o novo nascimento. Então, esse templo hoje, na qual Yahweh vive, é só um templo novo. Não é um templo velho, ele não pode habitar num templo velho, ele tem que ter um novo nascimento.
Entendeu? Eu não estou falando de judaísmo, estou falando de judeus, efraimitas e estrangeiros, todos enxertados na oliveira. Esse é um pensamento tão avassalador que Yahweh realmente mora no crente com o seu sopro separado. Ó. Quer dizer, ele vive, ele não fica ali de férias. Ele não aluga a sua casa e o cara pede a casa. E você tem que sair. Entendeu? Ele mora, ele habita ali, faz parte de você. Entendeu? Yahweh habitando dentro de você, como ele habitava lá no templo. Isso pode se tornar confuso para alguns que fazem a pergunta, ó, mas peraí, se ele habita em mim, eu tenho muitas dúvidas, porque tem tanta coisa na minha vida que está errada, que eu estou passando por coisas dificílimas, influências malignas. Será que esse templo não está com porta aberta? Ó a pergunta, se o sopro de Yahweh, o sopro separado de Yahweh, mora em mim, talvez você já fez essa pergunta. Como os espíritos malignos, vou pôr aqui, ó, espíritos malignos podem penetrar em mim também? Que história é essa? Se Yahweh habita em mim, não pode entrar. Aí tem gente que fala assim, não, irmão, eu não tenho poder, influência do mal nenhum. Eu já creio, fui batizado, falo em língua estranha, profetizo, eu creio, sigo direitinho. Será? Como é que ele pode entrar em mim também? Pode ou não pode? Como o pecado e os maus pensamentos podem viver no templo de Yahweh? Como? Peraí. Se eu sei que o templo existe aí, mas como é que o inimigo pode entrar ali? Se ele já mora em mim, ele não divide a casa dele. Será? Lembra que o título? Onde o Criador, o Mashiach, entrou? Lá no átrio. E ali no átrio estava todo perdido. Ele não entrou lá onde tinha menorá, no segundo lugar, que era o Puríssimo, nem no Kadosh Kadoshim. Ele entrou aqui fora, onde se fazia o sacrifício. E aqui estava contaminado. Fazia parte do templo ou não fazia? Fazia. Então aqui prova que Yahushua viu que o templo físico e o seu templo, que é o seu corpo, pode estar contaminado pelo que está acontecendo aqui fora. Você vai entender. Bendito é o nome de Yahweh. Todarabá. Espíritos malignos podem entrar no templo exatamente como os maus pensamentos e ações pecaminosas. Você muitas vezes não pensa e você age de forma pecaminosa, violando a Torá, porque se você não conhece a Torá, você não nasceu de novo. Então é por isso que a gente fala assim, olha, se essa pessoa não é um israelita, não nasceu de novo, não é emergido no nome de Yahushua, se essa pessoa não é instruída na escola dos nazarenos, seguidora de Torá, e é israelita de unha e carne, como é que ele pode estar ensinando se ele não nasceu de novo? Como é que ele pode estar só fazendo e pregando em igreja, em sinagoga, em fazendo vídeos, que é fácil estudar, colocar vídeos, palavras, né? Estudos. Eu quero ver manifestar o dom do Ruach, do Criador. É isso que você precisa ter. Mas o que acontece hoje? As pessoas idolatram homens, líderes, youtubers, desengrejados, canais. Por isso que a gente fica doido quando as pessoas ficam idolatrando a gente. Eu não gosto. Nunca gostei. Então a gente só ensina a Torá. Se você for pôr isso na sua cabeça, você não vai ser enganado. Ó. Vou ler de novo. Espíritos malignos podem entrar no templo exatamente como os maus pensamentos e ações pecaminosas, por escolhas que fazemos e portões que abrimos. As escolhas que você fez. Você abriu o portão? Lógico, o seu corpo, você pode ter uma escolha de fechar a porta ou escancarar ela. Lá no templo estava escancarado. Eles que abriram. O inimigo entrou ali com influência maligna. Então você pode estar com influência maligna mesmo dizendo que é um israelita ou está restaurando sua vida. Entendeu? Nosso corpo é composto de 3 partes distintas. Presta atenção aí. Nós somos 3 em 1. É igual no tabernáculo. 3 em 1. Igual, aqui não está falando de 3 separados. Eu sou um ser só, que tem 3 aspectos dentro de mim. 3 divisões dentro de mim, como no templo. 3 divisões, cada uma distinta. Vou mostrar para você já já. Somos um espírito que tem um ser vivo, que se chama de alma. Então, tudo que eu falar ser vivo,
você vai falar que é alma. É que alma é uma palavra grega terrível, não tem nada a ver, tá? Ser vivo é você que respira, já está de pé. É uma pessoa viva por inteira. Somos um espírito, um ruach, ó, que tem um ser vivo. Quer dizer, nós temos um espírito que temos um ser vivo, que vive na onde? Num corpo. Então existe o espírito, o sopro de ar, o ruach, que eu vou ter que falar espírito, alma e corpo, senão você não vai entender, tá? Mas o espírito é ruach e o ser vivo é alma, tá? Então eu não vou ficar falando, misturando, para mim também não me perder aqui. Eu vou ler como tá aqui e você já sabe que espírito é ruach e que ser vivo é alma, tá bom? Fim de papo. Somos um espírito que tem um ser vivo que vive no corpo. Entendeu? Um espírito, que é o ruach, um ser vivo e um corpo, que é você. A melhor comparação que conheço é olhar para o nosso corpo, ou mais corretamente, o nosso corpo sendo como um templo ou um tabernáculo. Shaul Paulo define isso em 2 Coríntios 5:1. Presta atenção. Porque sabemos que se nossa casa terrestre, que é o nosso corpo inteiro, com as 3 partes, desse tabernáculo se dissolver, engraçado, né? Se dissolve, ele vai se derretendo, se decompondo. Teremos uma construção de água, ó que fantástico, uma casa não feita por mãos, perpétua nos céus. Porque o meu corpo vai ser destruído, vai voltar para o pó. Mas o que está dentro de mim, o ruach e a alma, é perpétuo. Então você não precisa se preocupar com a morte, porque Yahweh já tem um corpo construído para você quando você morrer. E tem gente com medo de morrer. Tem gente com medo de catástrofe, com medo do cara do Irã que morreu de Terceira Guerra Mundial, de não sei o quê, e distorce tudo. O cara tem medo, ele não tem o ruach, ele não tem o discernimento do Criador para se alegrar que grande está chegando o dia do nosso Criador. E ele fica desesperado. Tá entendendo? Então a nossa casa terrestre desse tabernáculo se dissolver, temos uma construção de Yahweh, uma casa não feita por mãos, perpétua nos céus. Quer dizer, nós temos um corpo novo, que é o mesmo corpo que a Yahushua recebeu quando ele ressuscitou. Então, quando ele ressuscitou com aquele corpo incorruptível, ele também nos dará esse corpo. Tá entendendo aí? Você se lembra do tabernáculo no deserto da primeira aliança? Agora vai começar, porque você não conhece isso, você não estudou a Torá, tiraram a Torá de você. Como é que você vai saber? Você diz que aquilo lá foi tudo uma coisa ultrapassada, não foi assim que te ensinaram? Se você não entender a Torá e o tabernáculo, você nunca vai entender nem quem você é, ok? Você se lembra do tabernáculo do deserto da primeira aliança? Foram 3 partes. Um pátio externo, depois ficava fora, depois uma estrutura real do tabernáculo, que incluía o santo lugar, que era o segundo, e o santo dos santos, que era o terceiro. Então tinha o lugar externo, que era o átrio, o lugar puro e o lugar puríssimo. O santo lugar era 2 vezes maior que o santo dos santos, que era o segundo. Então eu vou te explicar aqui, para você entender. Aqui tem todas as peças. Essa aqui é a habitação onde ficava o templo. Ele era separado e tinha essas dimensões aqui, e os sacerdotes trabalhavam aqui fora, oferecendo sacrifício e se lavando e queimando aqui, as oferendas. E no segundo plano, que já estou aqui dentro, tinha menorá, tinha os pães da preposição, que são 6 de cada lado, que era 12, que era sem fermento, que eu também já falei isso no curso discipulado, que representa os israelitas. E tinha o altar de incenso. Eles tinham livre acesso, os sacerdotes, no lado externo e aqui. E em cima diz que aqui, esse lugar, é o dobro do terceiro, onde ficava a arca. Então, aqui é o espírito, é o ruach, que é o seu cérebro, que tem a sua mente junta. É aqui, a sua mente. Então, aqui, essa arca simbolizava a sua mente, o seu espírito. E aqui representa suas vontades, o ser vivo, que você tem que manter o fogo aceso, que você tem que trocar os pães todos os Shabat. Sabia disso? Se você não guarda o Shabat, como é que você vai trocar os pães numa congregação com os irmãos? Se você não tem oração aqui, não faz oração para ter o incenso, como que você vai manter isso daqui? Tinha que ter o azeite puro, tinha que ter como é que fala?
um incenso específico, com medidas específicas, com aromas específicos, com ervas específicas. Esse pão era uma farinha puríssima, finíssima, entendeu? Tudo aqui, as colunas, tudo aqui, ó, cada parte aqui, ó, 3 partes da lona que cobria, representa você também. Tudo isso aqui é você, o seu corpo. Só que você conhece só um corpo, mas esse aqui era a sombra do que você seria. E aqui, ó, até esses ganchinhos que mantêm essa lona, esse templo de pé, faz parte da sua vida. Você tem ganchos, você tem corda, você tem colunas, você tem partes de ouro, de bronze, de prata, você tem estruturas que ficam em cima, você tem lona, você tem um lugar para se purificar, um lugar para fazer purificação de oferta. Entendeu? Você tem um altar de incenso, você tem tudo isso aqui, uma arca, a sua mente, que é o terceiro plano, segundo plano e o primeiro plano, aqui na sua mente, o seu espírito, é onde tem, o que tem dentro da sua mente? Você tem que saber o que tem dentro da arca. Você vê que tinha 2 anjos, entendeu? 2 anjos que ficavam em cima da arca, que representam as 2 casas de Israel, que o Mashiach se manifestava no meio dos 2, quer dizer, ele só se manifesta, me desculpe, tá? Só no meio das 2 casas de Israel. Ele não vai se manifestar em outros lugares que não seguem Torá e não tem ele como a prioridade de salvação e o Mashiach como a salvação verdadeira. Tudo isso aqui, ó, se você não souber como é feito as medidas aqui, tudo, cada órgão dentro de você faz parte daqui, ó. O seu corpo do lado de fora, aqui representa o seu ser, né? Que você tem que manter ele. O sacerdote tinha que estar aqui direto, entrava e saía. E aqui era todos os dias levando oferta. E aqui, uma vez por ano, esse sacerdote aqui, ó, sumo sacerdote, entrava aqui para representar todo o povo. Então, se você não souber que esse templo, esse tabernáculo, é o seu corpo hoje, como funciona cada coisa dessa aqui, você jamais vai se conhecer. Ok? Bendito é o nome de Yahweh. Aleluia. O tabernáculo é uma imagem do nosso ser, ou da nossa alma. O pátio representa a nossa carne, o santo lugar. Tá vendo? O pátio, aqui, ó. O nosso ser, a alma, e o santo dos santos, o nosso espírito. Então aqui, o nosso ser, a alma e o espírito são ligados, ó. Os 2. Só que aqui, a alma, pra você entender, ela é maior do que o espírito. Mas aonde que o Criador habita? No terceiro, na mente. E aonde que você tem que trabalhar? Aqui fora e aqui dentro. E aqui, só um pode entrar no terceiro lugar, que é o sumo sacerdote, que é Yahushua. Quer dizer, o que tem dentro da sua arca? Lá tinha as 2 tábuas das 10 palavras, você conhece como 10 mandamentos. Tem as 10 palavras da Torá na sua mente? Não. Então, peraí, como é que você vai ter a habitação do Criador se na sua mente não tem a Torá? Acabou. Tinha o bordão de Arão ali? Puxa, eu não sei nem o que é o bordão de Arão e o Yahushua. Vai lá e faz tudo no meu canal, aí você volta para estudar isso aqui. Mas o bordão de Arão foi a escolha que a Yahweh, que as pessoas duvidaram de quem ia cuidar do templo. E foi o bordão de Arão foi que brotou, entendeu? Até tinha brotou uma amêndoas no bordão dele. Floresceu que ele ia ser o chefe dos sacerdotes. Então, quer dizer, você é o chefe dos sacerdotes. Quer dizer, você, que é o homem da casa, é o sacerdote, e você tem uma esposa, ela não é sacerdotisa, porque só tem um sacerdote. Não tinha sacerdotisa mulher aqui dentro? Não tinha mulher que entrava aqui, gente? Então não tem como mulher fazer isso. Isso é o homem. A mulher depende do homem para poder purificá-la. Entendeu? Porque não existia sacerdotisa, bispa, rabina. Não existia aqui. Entendeu? Mas nós somos sacerdotes, que nós trabalhamos para Yahweh. Então, quando você é casado, você e sua esposa são um, que ela foi tirada de você, e ela trabalha junto com você. Mas a função maior é a sua. É você que trazia aqui, se você fosse ver aqui, era o homem que trazia as oferendas pela mulher e pela família. Só quando a mulher tinha que fazer uma oferenda para ela própria.
que era uma oferenda quando ela estava em separação menstrual, quando ela tinha filhos, quando ela era suspeita de adultério, e aí ela era levada junto com o marido ali. Só que o marido tinha que estar ali sempre. Então presta atenção, aqui fora é a carne. E aqui a alma e o espírito estão juntas, mas aqui a maior parte da sua vida e as guerras que você vai ter, e você vai ter que trabalhar para manter isso aqui funcionando, é no segundo plano. É aqui, ó, na sua alma, no seu ser. Porque aqui no espírito, quem habita é Yahweh. Yahweh não vinha e descia aqui ou aqui. Ele vinha e ficava atrás. Atrás tinha até uma divisão aqui, um véu que foi dividido, entendeu? Que só ele entrava ali. Quer dizer, Yahweh, só ele pode estar na sua mente, mais ninguém. Tá entendendo aí? Então vamos lá. O Santo Santos é o lugar onde o Espírito de Yahweh habita. Isso é importante para entender como o templo é contaminado. Se você não entender isso, você não vai saber por que o seu templo, a sua vida pode se contaminar. E que lugar que ela é contaminada. Entendeu? Onde habita o Espírito de Yahweh no crente? Aonde? Em nosso espírito. Onde é que Yahweh habita? Lá no espírito, aqui, ó, dentro da arca. Entendeu? Não em nossa ser ou carne, ou alma e carne. Ele não habita aqui, ele não vinha aqui uma vez por ano, nem aqui. Ele habitava aqui no terceiro. Porque aqui é um lugar que você tem que cuidar. E aqui, dentro de você, ele habita aqui, ó. Ele não pode habitar aqui fora, nem na primeiro plano, nem no segundo plano, mas no terceiro. Tá entendendo aí, irmãos? Bendito é o teu nome. Não em na nossa alma ou nossa carne. Essa é a parte de nós que podemos escolher ceder a Yahweh ou a desobediência. Presta atenção aqui. Essa parte aqui. O que você faz para oferecer sacrifício? Você já morreu aqui? Você já se purificou aqui com água? Você já veio aqui e comeu esses pães? E você lavou suas mãos aqui? Você trocou esses pães? Você pegou azeite e mantém a sua menorá acesa, as 7 menorás, que são as 7 congregações israelitas, e não mais do que israelita, e só israelita? Você sabe aonde que joga o azeite? Você sabe por que existe 7 braços na menorá? Por que existe essas romãs aqui e esses frutos na romã? Por que ela tem 7 braços? E o braço do meio representa que recebe o azeite e distribui todo o azeite para todas as 7 congregações. Quem é esse do meio? Já falei que é Yahushua. Você sabe como que você ora? Como é a sua vida em oração? Irmão, não tenho tempo nem de trabalhar, nem de chegar em casa. Como é que eu vou orar? Por isso que você jamais vai conseguir que Yahweh habite no seu espírito. Porque você não está cuidando do seu templo. É o outro que tem cuidado. E os inimigos têm agido aqui, ó. Ele entra aqui, a influência dele, e aqui. Ele não pode entrar na mente. Quando Yahweh está aqui. Entendeu? Ele entra aqui, ó. Na alma e no corpo. Mas aqui no espírito ele não entra. Isso é muito importante você entender. Nosso ser, nossa alma, é composto de nossa mente, certo? Vontade e emoções. Presta atenção. Vou grifar aqui, ó. Para você entendendo. Nosso ser, a nossa alma, é composto de nossa mente, porque você pensa. Vontade, que você tem vontade, e emoções, sentimentos. Na onde? Na alma. Então aqui tem mente, você pensa, você tem vontade e você tem emoções. Agora você tem cuidado da sua mente, da sua vontade e suas emoções? É aí que está entrando o inimigo. Nossa carne, que é a parte mais fácil, nosso corpo, é aquilo que pode ser visto, tocado, sentido. Não tem para onde correr. Tem matéria. Agora presta atenção. Quando entra alguma coisa na mente, na vontade e nas emoções, e você não expulsa dali, automaticamente o seu corpo, que é a sua carne, ela peca, porque ela vai dar ela vai, como é que eu posso te explicar? Ela vai, tem uma palavra que a gente fala, ela vai absorver o que está na mente, na vontade e emoções, e ela vai pecar. Ela se contamina porque você já foi contaminado na mente,
que é o pecado voluntário. Já passou pela sua mente? Vontade e emoções. Nossa carne é aquilo que pode ser visto, tocado, sentido. Tem matéria. É intocável. E é intocável. E é nosso ser. É intocável. E nosso ser espiritual é intocável. É o nosso ser espiritual, nossa alma espiritual que nasce de novo. Em nosso ser espiritual, que é o Ruach HaKodesh que se instala. Presta atenção aqui. Onde você nasce? Aqui, ó. No segundo plano, onde tem a menorá, a mesa dos pães e da oração. Quando você nasce aqui, Yahweh vai vir habitar aqui, ó, no seu espírito. Só que no seu espírito, o que precisa ter dentro? Torá, você tem que ter um som do sacerdote e tinha mais uma coisa dentro da arca, lembra? Quem lembra? Lá tinha o maná. Aquele maná que não se contaminou anos e anos dentro da arca e não apodrecia. Quem é esse maná que desceu do céu? Aleluia. Anos e anos que não se contaminava, que não ficava embolorado. Quem é o maná que está dentro do espírito seu, que não pode ser contaminado? O pão vivo que desceu do céu? Yahushua. Yahweh habita aqui, onde ele deixa Yahushua dentro da sua mente, para você ser um sacerdote e seguir a Torá. Ou você entende o que tem nas três partes, cada parte dela, que eu já falei no meu curso discipulado, até os pregos que segura aqui como é que fala? A lona, entendeu? Aqui, ó, as colunas, tudo, até aqui, ó, as coluninhas do lado de fora, a porta, tudo aqui, ó, essa porta é aberta todos os dias para se oferecer, ela tá aberta. E aí vem os inimigos e entra aqui, ó, não tem oferenda de sacrifício, você não morreu e nasceu de novo. Por isso que diz que o Criador só habita o espírito dele, que a gente acabou de ler, quando você morre aqui, ó. Aí quando você morre, você já tem a imersão nas águas, que não é doutrina do Novo Testamento, está na Torá. Já o batismo, que é a mikvah, já está aqui, ó, que o sacerdote lavava as mãos e os pés. Porque as mãos é o que você faz, e os pés é onde você anda. Então, o inimigo entra aqui, ó. Você não morreu, não se purificou. Aí ele vai entrar aqui na sua mente, vai apagar a sua menorá e você vai ficar na escuridão. Escuridão é sem Torá. E aí você não vai ter azeite, a unção do Espírito. Não vai ser guiado pelo Espírito. Aí vem alguém e engana você. Coloca engano na sua mente. Pega livros maravilhosos que parecem, olha, isso é fantástico, mas isso é enganação. Aí você não sabe que você tem que comer esses pães, que tem que ser trocado esses pães, que tem que ser cuidado desse lugar. Você não sabe até o lugar onde fica a menorá. Tinha um lugar, ó, do lado esquerdo, o pão ficava no meio, o altar do incenso ficava em frente da arca, em frente do pão. Tudo tinha uma medida específica, nada aqui nas coxas. E o inimigo entra aqui e entra aqui. Por isso que ele diz aqui assim, ó. Isso é importante para entender como o templo é contaminado. Onde habita o espírito de Yahuwah no crente? Em nosso espírito, não em nossa alma ou carne. Essa é a parte de nós que podemos escolher ceder a Yahuwah ou à desobediência. Nosso ser é composto de nossa mente, vontade e emoções. Nossa carne é aquilo que pode ser visto, tocado e sentido. Tem matéria, é intocável, é o nosso ser espiritual que nasce de novo. O ser espiritual é aqui dentro, ó. O segundo plano, que nasce de novo. E é em nosso ser espiritual que o Ruach HaKodesh Yahuwah se instala. Ele vai se instalar no terceiro, que a alma e o espírito são juntos. Mas ele só opera no terceiro. Ele não entra aqui. Ele só entra no terceiro. Na sua alma, é você que tem que cuidar. Das suas mente, emoções. E o que mais que falou aqui? E vontade. Ele habita aqui, mas depois que você morreu aqui, que você se imergiu aqui, que você colocou azeite aqui, que você está, entendeu? A menorá, o candelabro, os pães, a intercessão, o incenso, como que era o azeite, tudo específico. Aleluia. Talvez o espírito, ou Ruach, também seja o homem interior do coração. Como diz a escritura que existe um homem interior, que é exatamente onde está o espírito.
que é no terceiro plano. É muito importante entender que somos três partes, como Yahweh, criados à sua imagem expressa. Somos um ser, uma alma de três partes, ou um ser de três partes. O espírito nasceu de novo, o ser vivo e a carne estão sendo salvos. Ó, o espírito nasce aqui, ó, e o ser vivo e a carne estão sendo curados. Por quê? Porque todo dia tem que ter uma morte, todo dia tem que ter uma purificação, todo dia tem que manter isso aqui aceso, não podia apagar de nenhuma forma o azeite e o candelabro. Todo dia tinha que ter os pãezinhos aqui direitinho, o incenso todo dia aqui, subindo até as narinas de água. E se você ficar um dia só aqui, sem estar buscando a Yahweh e dar brecha a essa porta aqui, ó, que você está vendo aqui, fica aberta e o inimigo invade aqui. E ele destrói aqui e aqui. Ele não toma você por inteiro porque Yahweh habita aqui. Por isso que diz que você nunca entendeu em Coríntios que aquele cara saiu com a mulher do pai dele lá em Coríntios e disse que o corpo dele foi entregue a Satanás e o espírito dele foi salvo para ser salvo no dia de Yahweh. Mas os caras falam assim, os evangélicos, mas como é que o cara saiu com a mulher de não sei quem lá e ele pecou gravemente e a carne dele foi destruída, mas o espírito foi ser salvo? Por quê? Porque Yahweh habita aqui. Agora, se Yahweh não estiver no nosso espírito, é sinal que esse corpo, esse templo, não existe. Enquanto Yahweh estiver habitando num israelita, num crente que crê de verdade nas escrituras, um israelita das 12 tribos, e ele cede o seu espírito para que Yahweh habite, ele vai conseguir, mesmo fazendo bagunça aqui de vez em quando, limpar, como Yahushua fez aqui, entrou no templo e deu bica em todo mundo. Por quê? Eles estavam enganando as pessoas, vendendo e trapaceando. Não é que não podia vender aqui. Aqui era um espaço que vinha pessoas do mundo inteiro oferecer sacrifício. Então, ninguém podia ter, tinha gente que não tinha animais. E aqui existiam os irmãos que vendiam, não tinha problema nenhum. Mas eles estavam enganando aqui, ó. Isso ficava no átrio. E aí Yahushua entrou no átrio e chutou tudo. Por quê? Estavam fazendo da casa do pai uma Brasília. Que coisa linda, né? Uma ONU, coisa fofa, enganando todo mundo. Tá entendendo? Uma congregação da igreja. Entendeu? Um sistema religioso, enganando tudo de propósito. Tá entendendo aí, irmãos? Vamos ver aqui, eu já paro por hoje, a gente termina no próximo vídeo, tá? Todarabá Yahweh. O espírito nasceu de novo, ó, lá na terceira parte. A alma e a carne estão sendo salvos. Por quê? Porque você está trabalhando aqui e aqui todos os dias. Se você não está trabalhando aí todos os dias, você não tem como. Como se nos entregarmos, como se nos entregamos ou entregarmos e nos conformarmos com a imagem do Messias. E o Messias vai fazer a sua imagem. Nós temos a mente do Messias, está escrito aqui, ó. O Messias, ele tem a mente dele, que representa ele aqui. Então, se a sua mente estiver a mente dele aqui, você pensando como ele, aqui, na mente, no pensamento, não no corpo. O corpo é o reflexo de tudo que você faz aqui nos dois, entendeu? E a mente do Messias está aqui, ó, trabalhando. E o espírito dele que dá vida está no terceiro. Olha que coisa profunda, irmão. Você nunca estudou a Torá de uma forma dessa. É somente o ser vivo, ou a alma, e a carne que podem ser habitados por poderes demoníacos. Aonde ocorre, não a possessão, mas a influência de poderes malignos. No átrio e na mente. No espírito, ele não pode. Do crente que nasceu de novo. Não estou falando de quem não é. De quem não é, está tudo perdido. Ele nem tem isso daqui. Ele precisa morrer e nascer de novo. Então, quando ele não morre e nasce de novo, a carne dele é podre, a mente dele é pior que podre, e o espírito dele é terrível. E aí entra o quê? Em possessão maligna. Possessão maligna, irmãos, é quando a pessoa não é um israelita. Entendeu? Agora,
Quando a pessoa é um israelita, ele já é limpo. Yahweh habita aqui, já começa a fazer que ele trabalhe e faça um serviço no segundo plano, que é a mente dele. E aqui fora, todos os dias tem que ter oferenda. Tá entendendo aí? Vou ler de novo. É somente o ser vivo e a carne que podem ser habitados por poderes demoníacos. A alma e a carne. É no ser vivo, na alma, onde as batalhas espirituais ocorrem frequentemente, se manifestando na carne. Olha, é na alma que existem as batalhas espirituais. E aí você vê um monte de gente hoje fazendo batalha espiritual. Na igreja você só ouvia isso. É o satanismo, batalha espiritual, é não sei o quê. E você tem que saber se aquilo tem Torá. Na sua mente, lá no espírito, tem Torá. Ah, mas aquelas pessoas expulsam demônios, fazem coisas, tem aqueles vídeos, coisas que fazem coisas maravilhosas. Aí o Mashiach diz aquele dia, apartai-vos de mim, vocês que praticam o quê? A violação à Torá. Aí então quer dizer o quê, Yahusef? É isso mesmo. Se o cara só fica ensinando sobre expulsar demônio e fazendo maravilha e sinal, e o espírito dele, que é o terceiro lugar lá, não tem Torá, não tem o bordão de Arão e o maná, o Yahushua verdadeiro, o que não estraga, o Yahushua que não é um homem comum, é aquele que não estraga, ele vai ouvir do Criador, apartai-vos de mim, vocês que violam a Torá. Então não adianta o cara estar te passando curso, livro, filme, fazendo batalha espiritual, e ora, e busca, se você não tem a Torá, e você não tem a mentalidade do Mashiach Yahushua e de sua palavra. Tá entendendo aí? Bendito é o teu nome. A mente é o campo da batalha, sabe? A mente que você sempre pensa, a gente fica pensando, é a guerra todos os dias. A mente e o cérebro estão separados, mas não posso provar cientificamente para você como sei disso. Lógico, o cérebro não é uma irmã falou para nós que era amêndoa, né? Uma amêndoa, que você abre o cérebro, aquela amêndoa. É físico, mas a mente não é físico. A mente é o pensamento. Então os dois são únicos, entendeu? O cérebro é físico. A mente está junto com a alma. Vou aqui para você entender. A mente está junto com a alma. Quer dizer, a alma, que é o segundo lugar, o ser da alma ali, os pensamentos, as emoções e aqui pensamentos, emoções, aqui ó, mente, vontade e emoções estão juntas. E a mente fica pensando nesse segundo lugar. A semente do pecado está na onde? Na mente. Por isso que vem aquela semente, e se você não mexe com terra, e não vive da terra e não sai da cidade, você nunca vai saber como é que planta uma semente, como é que cuida dela, como é que uma semente faz para sobreviver, como que ela nasce, como que ela vai criando raiz e vira uma árvore gigantesca. Você não vive mais debaixo da lei da semeadura, da Torá. Você vive na cidade, você não conhece mais nem animal, você não conhece mais nem semente, não sabe nem se plantar, só vai em mercado. E aí você vai sendo engolido pela semente maligna. E ela vai na sua mente. Ó. Enquanto o fruto do pecado pode se manifestar na onde? Na carne. É isso que eu ia falar. O fruto. Ele começou lá na mente. E aí quando ele cresce, porque não é de uma hora para outra, tem coisas que demoram dias, meses, anos para se causar uma catástrofe, na verdade, porque ela está ali na mente. E se você não purificar ela como um sacerdote entrando aqui todos os dias para acender, para ver se não está apagado, para trocar os pães, para ter a oração e ter o incenso subindo. Você não morreu aqui no átrio, não se purificou com a água aqui. Quem é essa água viva? Entendeu? Quem morreu aqui? Se você não entende o tabernáculo, você vai só perder o seu tempo. A semente do pecado está na mente, enquanto o fruto do pecado pode se manifestar na carne. Demônios não podem possuir um crente.
A mente é o campo da batalha. Você entendeu aí o que é possessão? Quem não é israelita e não está restaurando, ele pode ser possesso. Mas quem já está no processo de restauração, Yahweh tem acesso ao seu espírito. Então você não pode estar possesso. Aí você vê gente na igreja direto manifestando o demônio, aquelas coisas todas. Pô, mas cadê o espírito daquela pessoa? O que tem dentro daquele espírito? Dentro da arca? Dentro lá, o que tem na arca? Não tem as tábuas das 10 palavras, não tem o bordão de Arão, não tem o maná. Não tem as duas casas ali, ó, que o Criador só se manifesta no meio das duas casas, de Judá e Efraim, e os enxertados, que são os estrangeiros. Entendeu? Por isso que as pessoas ficam se matando dentro das igrejas, buscando libertação e nunca conseguem. A mente é o campo de batalha. A mente e o cérebro estão separados. Mas não posso provar cientificamente para você como sei disso. O cérebro é físico e a mente é junto com a alma. A semente do pecado está na mente, enquanto o fruto do pecado pode se manifestar na carne. Os demônios não podem possuir um crente, ok? Eles podem e frequentemente oprimir e ou demonizar. Por isso que a pessoa vive oprimida. Por isso que hoje o mal do século é depressão. Por que tem faixa preta que as pessoas tomam? Porque elas não estão lutando ali. E não tem ninguém para expulsar ali. E a Yahushua entrou ali para expulsar. Mas ele deu autoridade aos discípulos. Mas a gente só fica lendo. Só fica clicando em canalzinho para estudar. Ninguém busca essa intimidade espiritual. De estar buscando a Yahweh. De estar orando, jejuando. Conscientemente buscando o Ruach de Yahweh. Sabe, quando você vê toda a história dos profetas, dos patriarcas, eles faziam coisas, você fala assim, como que eles faziam isso? Porque eles viviam para Yahweh. Se você viver para Yahweh a partir de hoje, você não vai ter mais esse problema. Bendito é o teu nome. Eles podem frequentemente oprimir ou demonizar os crentes. E a opressão ocorre na onde? Aí o que sofre? O corpo. E na alma. E aí ele fica o quê? Influenciado, oprimido e demonizado. Quer dizer, ações, setas de demônios, de Shadim. Né? É necessário entender isso para lidar com os demônios. Se você está aprendendo sobre a guerra espiritual, o mundo espiritual, corpo, alma e espírito, se não é da forma israelita, você vai ter um problema terrível. Ok? Então eu vou parar por aqui agora e vou fazer o segundo vídeo fazendo a segunda parte, tá bom? Então deixa eu sair daqui. Que Yahweh te abençoe e te guarde nessa noite. Que a gente não tenha medo de nada. Entenda que você é feito de 3 partes. Se você não entender o tabernáculo e o templo de Salomão, que tem gente ensinando que era do diabo, por isso que você está perdido. Grupos aí ensinando que o tabernáculo e o templo, aquilo era sombra e o templo de Salomão era do diabo, que o diabo que habitava ali. Imagine como é que está o seu espírito, meu amigo, que você foi ensinado. Cuidado, muito cuidado, com gente que espiritualiza e diz que manipula demônios, satanismo e pessoas. É israelita? Tem Torá? O maná que está dentro da mente dele, com as 10 palavras, com o bordão de Arão? Ué, muitos me dirão naquele dia, em teu nome eu fiz maravilhas, eu curei, fiz o centro espírita inteiro se converter, e satanismo, e converti, não sei o que lá de satanismo, e um monte de coisa. Aí o cara não conhece a Torá, aí as pessoas não ensinam a verdade da Torá, porque é o ensino da Torá, e não é de ninguém. É a Torá que ensina sobre guerra espiritual, sobre demônios, sobre isso, mas de uma visão israelita. Se você não tiver uma visão israelita, você vai sofrer. E aí vem essas modinhas e setas malignas e sempre atacando a sua alma e a sua carne. Estaremos fazendo a segunda parte desse estudo fantástico e eu espero que vocês meditem, reflitam e ponham a cabeça para pensar. Shalom, shalom.